estudioso da metafísica, chamada metafísica ou metapsíquica antigamente, e que hoje já tem o nome de parapsicologia, mas na época em que papai começou a se interessar por esses assuntos, o nome era metafísica, mesmo a metapsíquica. Então Charles Richer, Camille Flammarion, William Crookes foram os grandes cientistas que ele estudou, que ele leu, que ele se entusiasmou, até que ele foi conduzido ao caminho da teosofia através da obra de Helena Petrovna Blavatsky. O general era um matemático, eu diria matemático, de formação ele é engenheiro civil, né? Trabalhou na AMAN, Agulhas Negras, né? Ele tem uma formação racional, portanto, e tem também uma faculdade paranormal, uma percepção, ele é um sensitivo. Agora, como a gente conheceu ele, foi engraçado, porque esses endereços de Brasília, que são meio esotéricos, quadra 412, bloco A, apartamento 3, então a gente estava procurando uma pessoa para nos fornecer comida macrobiótica na época, né? E alguém tinha dado um endereço e nós erramos de endereço. Em vez de ir na quadra 412, bloco E, apartamento 205, a gente foi na quadra 205, não nessa ordem, misturamos. E quando abriu a porta era o General Shoa, que a gente estava procurando há meses sem conseguir o endereço dele. Nós perguntamos se era ali que vendia comida macrobiótica. E ele disse, não, aqui é minha casa, eu sou o General Shoa. A gente, mas a gente está procurando o senhor à mesa. Ele disse, vamos entrar, vamos entrar. E no dia seguinte a gente já estava indo com ele lá na fazenda dele. A discussão dessas questões nas décadas de 60, a partir da década de 50, mas 60 e 70 foram bastante efervescentes por causa dele e de pessoas como ele, mas ele teve uma importância significativa, né, na construção desse pensamento, do pensamento em torno da questão ínfima, da questão de seres extraterrestres, de seres vida fora do planeta. Nós estávamos no governo militar, né, regime militar, e tudo que tinha que se fazer tinha que colocar para o general abria as portas para o grupo pesquisar mais tranquilo e tudo, porque nós saíamos, ia para Alexânia e também saía lá para Undaí, né? Grupo tal, vai para tal lugar, grupo tal, e dava a ficha, o questionário de pesquisa, entendeu? Para ver a formação geológica daquele terreno, o que foi a aparição, tudo isso, qual foi o tipo de objeto, entendeu? Tudo isso o General Shoa orientava as pessoas assim, dos grupos. Eram vários grupos, era muita gente. Em 68 foi quando eu comecei essa pesquisa lá em Alexânia, junto com o General Shoa. Só que o general é meses mais antigo do que eu. Eu comecei em outubro de 68. Foi quando realmente eu passei a ver coisas extraordinárias naquela fazenda. Era muito avistamento de sondas, que nós chamamos de sondas, que são oriundos das naves maiores. São objetos menores, de 30 centímetros, 40, às vezes esféricos. Várias formas. E esses objetos, esses pequenos objetos, são, digamos assim, dirigidos pelas naves lá. Então, eles, quando querem fazer pesquisa aqui embaixo, eles mandam essas coisas menores para nos ver, para analisar a nossa vida, para fazer pesquisa de vegetação, de mineral, essas coisas, fazem com essas navezinhas. E essas luzes, essas bolas de fogo, né, lá fazia realmente uma correspondência, aquele contato deles, que eles tinham uma maneira eles perguntavam e elas respondiam através piscavam as luzes, sabe? Inicialmente, os fenômenos eram mais visuais. Então, fenômenos luminosos que aconteciam naquele descampado, que era uma bacia enorme onde estava essa fazenda, que você tinha um horizonte próximo de uns 2 quilômetros, você estava como se estivesse dentro de uma bacia de 2 quilômetros de
raio, né? E que os fenômenos apareciam luminosos de forma constrangedora até. Não era rota de avião, ali não tinha estrada, ali não tinha carro. Então, mesmo assim, alguns fenômenos que simplesmente deixavam você boquiaberto. Eu mesmo assisti, porque eu participei desse grupo durante muito tempo, né? Você ter uma ideia, nós chegamos a ver fenômenos em que a luz aparecia no horizonte, focava nosso grupo, a 2 km de distância, ficávamos todos iluminados. Essa luz depois se dirigia para o céu, que nem esses holofotes de dia de festa, né? Que ilumina as nuvens, se dirigia para o céu. E depois, várias vezes aconteceu isso, esse foco fazia um U invertido, uma ferradura. A luz fazia isso assim, ó. Cheguei muito perto uma vez, bem assim, uns 2 metros de uma luz dessa, quase que eu boto a mão, era esfera, era uma esfera luminosa, mudava de cor, aumentava, a luminescência diminuía, mudava de azul para branco, branco para vermelho, verde, verde, amarelo, entendeu? Ela dava um show, não tinha medo de nada ali, ele não era nada maléfico. Teve uma pessoa, um camarada, que eu esqueci o nome, que desmaiou lá no triângulo, mas de medo. Acho que ele até fez xixi nas calças, não sei, parece que levaram ele para o carro lá. Desmaiou de medo. Eu falei, mas eu estou andando por aqui, não está fazendo mal para ninguém, nunca fez. Daquele jeito não, o cara caiu lá, uma coisa horrorosa. Estragou a pesquisa, teve que ir todo mundo embora. Aparecia por aqui, em volta da gente. Falo com a esposa dele, um companheiro de pesquisa lá adiante. O falecido colega jornalista também, né? Aí saiu em 1979. Esse aqui era o Wilson, que era o dono da fazenda, com o Djalma, um amigo nosso. Também foi com a gente lá várias vezes. E aqui em cima a fazenda, uma vista geral da mata aqui embaixo, aqui em cima esse triângulo, e embaixo essa mata aqui, tá vendo? É a fazenda Vale do Rio do Ouro, do local onde nós visualizávamos a fazenda no geral, né? A estrada que desce lá para a sede, e esse fenômeno é aquele lá, já reportado no jornal. Mas o que era esse fenômeno? Isso aqui é aquela luz que passou por trás das árvores, se deslocou e veio em cima da gente e se desintegrou. Eu já expliquei aí. Aquela mesma lá que passou por trás das árvores, tá vendo? 31 de janeiro de 69. Caso fossem realmente prestar atenção a gente, como um grupo meio maluco, que saía aí pelos matos à noite, às vezes em noite escura, às vezes chuvosa, fazendo ou tentando fazer contatos com seres que não são deste planeta. Na verdade, eram buscadores. Nós éramos buscadores em busca de uma verdade maior, que parece que está sempre incompletas as coisas dentro da gente. Essa incompletude impulsiona a gente. Professores da universidade que têm cátedras, mestrados e que têm uma visão do mundo já absolutamente construída e que, diante de fenômenos que estavam lá na fazenda e tudo mais, eles tinham que revisar tudo e preferiam dizer que não tinham visto nada. Apesar de, em alguns casos, e até estou me lembrando de um professor que foi lá e que, de tanto medo diante das coisas que começaram a acontecer, teve... Ele se mijou todo e saiu todo mijado. Mas bem, essa mesma pessoa meses depois, em entrevista, dizendo, não, aquilo foi uma ilusão. Eu liguei aqui a um grupo de pesquisas parapsicológicas em Brasília, começo da década de 70, final da década de 60, começo da década de 70, um grupo de pesquisa parapsicológica que tinha uma das missões, uma das tarefas, era pesquisar uns eventos chamados ufológicos, né, que estariam acontecendo na região de uma fazenda em Alexânia. E meu pai, na ocasião, ele me disse, olha, o senhor vem para cá, o senhor vai participar disso, o senhor vai gostar muito. E ele veio morar aqui, se transferiu, e passou a participar desse grupo de parapsicologia, e foi a essa fazenda. E quando ele foi, logo a primeira vez que ele foi, aconteceu um fenômeno com ele tão fantástico, que ele, a partir daí, virou o mais sério, interessado e determinado pesquisador de ufologia.
A vez que o meu pai foi, chegamos na casa da fazenda, era uma casa numa baixada, não tinha luz elétrica nas redondezas, diz ele que sentiu uma necessidade muito grande de estar a sós, mas ali não podia estar a sós, estava uma sala pequena, com 12 pessoas, e ele então, quando ele saiu lá fora, ele viu que estava muito escuro e sentiu uma vontade muito grande de se afastar por um caminhozinho que ele localizou no chão, no mato. E ele mesmo, consciente do perigo, do risco que ele estava correndo, porque ele disse, eu não conheço aqui, eu vou me perder, né? De repente tem onça aqui, tem lobo e tal, e eu estou exposto. Mas mesmo assim ele prosseguiu, foi prosseguindo, reagindo contra aquele fato que ele estava consciente do perigo. Mas de repente ele viu uma clareira, e nessa clareira ele viu uma pessoa. Que essa pessoa de imediato se dirigiu a ele dizendo o seguinte, sou Yogarim. E ele já ficou extasiado vendo aquela pessoa com um olhar místico, uma pessoa de vestes brancas, com turbante, com barba, né? Ele vendo todos os detalhes, a pessoa toda iluminada naquela escuridão. Sou Yogarim. Eu estou aqui para lhe dizer que você tem uma missão aqui. E a sua missão aqui é pesquisar, analisar, escrever livros e divulgar. E veja bem, eu estarei dando proteção a você. Estará sempre protegido por mim. Ele ouviu aquilo, ficou extasiado, aquele ser se afastou dele e ele voltou, né, convencido que ele tinha uma missão. Então essa história está por trás de toda a coragem que ele teve. O papai já era um homem de idade nessa época, passou quase 20 anos depois disso, com pesquisas, madrugada dentro, subindo morro, descendo morro, indo grupos, pesquisando de maneira séria, fazendo relatórios, analisando, escrevendo livros e cumprindo a determinação que o mestre lhe deu. Estes assuntos sejam tratados na área de segurança nacional para que não alarmem a população? Sim, devia ser ideal. E devia ser ideal, mais do que na área de segurança, devia ser tratado na área científica, para se ver que, afinal, com o tempo, se viria, ou verificar-se-ia, que não seria nem caso para alarmes. Seria um caso para conhecimento e um caso de preparação psicológica para grandes eventos que se pode prever e possam ocorrer nessa área. Mas há um abandono completo do problema que não entra nem na área de segurança, nem em qualquer área. Vendo um filme antigo, que se não me engano, chamava-se O Dia em que a Terra Parou, uma coisa assim. Ele aborda um ponto de vista bastante interessante sobre a vinda dos extraterrestres à Terra, que seria a ameaça que a Terra representaria à segurança deles, ou à segurança do universo como um todo. O senhor acredita, dentro das suas pesquisas, que os discos voadores venham à Terra em função disso? Não. Acredito que não, até certo ponto. Mas acredito que haja uma relação, viu? Uma conotação qualquer, com respeito ao avanço realmente desequilibrado que o ser humano fez. Porque o homem, viu, está muito abaixo, moral, espiritualmente, do que ele já realizou no domínio do poder, através do domínio da energia atômica. E há uma coisa interessante. A primeira experiência, dos primeiros fenômenos ocorridos na fazenda, nós pesquisamos, onde tiramos muitos elementos para o nosso livro, nós não assistimos esse fato, mas nos foi mostrado em letras, em caratujas assim, como se fossem hieroglíficas, mas que depois se decifrou, uma mensagem dada de uma maneira estranha ao dono da fazenda. Ele viu um objeto e nunca tinha visto nada. Viu aquela luz, desafiou a luz. Pode chegar que eu não tenho medo. E de repente ele se surpreendeu que ele já estava no chão, vendo aquela bola enorme, luminosa perto, e ele assim, meio atônito, e aquela bola desapareceu, e ele saiu tonto para casa, não se lembra bem o que se passou. Quando menos esperou, ele estava com um papel escrito, em sinais meio hieroglíficos, e dizendo assim, as experiências nucleares humanas estão abalando o nosso sistema. Então, é possível que as experiências nucleares representem uma liberação de energia tal
que possa ter alguma influência, nós não sabemos bem, em relação a certos fenômenos, não só não da nossa atmosfera, claro, mas de atmosferas distantes, etc. De forma que pode ser que haja uma preocupação dos seres, e parece que há, não porque esse fenômeno vá modificar estruturas planetárias e orbitais dos astros, mas porque parece que existe uma unidade de vida subjacente a tudo e um espírito de solidariedade, particularmente entre os seres avançados. Então é possível que seres muito avançados, vendo que nosso avanço está desequilibrado, eles queiram nos chamar a atenção com as suas presenças. Nós somos mais favoráveis a isso. Eles queiram chamar a atenção, polarizar o homem para estudar outras coisas, e não ficar eternamente convencido de que a vida, que veio dos fundos oceânicos, dos pântanos, veio do sapo, do percevejo, da pulga, e por aí afora acabou criando o homem, os santos e os gênios, essa vida há de parar aqui. Não possa chegar muito à frente no caminho dos anjos e dos deuses. Homenageio nesse instante o General Shaw, no qual eu sempre vi um mestre na vida. Suas qualidades humanas eram extraordinárias, e mesmo ele tendo ido embora, é como se ele permanecesse junto com a gente, ensinando a abrir o coração para amar a humanidade inteira. Eu vejo nele um amante da humanidade toda. Na minha impressão, o motor do seu trabalho, esse amor que ele conseguia derramar, essa generosidade que ele conseguia ter com as pessoas. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya.